Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Hoje é domingo, dia 14 de maio, segundo domingo do mês, e hoje, com muita alegria, nossa pílula do nosso amado Evangelho é dedicado a você. Você, mulher, você, mãe, você que ama, você que cuida, você que se doa. Feliz Dia das Mães a todas as mulheres do mundo, ou a todos os pais que são pães, não é? Que é a mistura de pai com mãe, muitas vezes assumindo o papel da maternidade. Lembrando também, né, meus amigos, que mãe não é apenas aquela mulher que dá à luz biologicamente a um ser, mas toda aquela mulher que cuida, que ama, que se dedica. Quantas irmãs mais velhas, por exemplo, são mães? Não é verdade? Muitas mulheres não deram à luz a uma criança, mas cuidam dos seus sobrinhos com o mesmo desvelo materno, né? Cuidam de seus pais, cuidam de outras pessoas de uma maneira tão extraordinária que muitas vezes nem mesmo a mãe biológica é capaz de fazer. Então, Feliz Dia das Mães é uma oportunidade para a gente poder refletir sobre essa importância única da mulher no mundo, de você, mulher. Nós sabemos que você, né, espírito que reencarna nessa existência como mulher, que tem essa oportunidade extraordinária, né, de dar testemunhos profundos de amor, de doação, a começar pelo próprio corpo, né? Eu tenho tantas amigas, graças a Deus, e muitas muito bem-humoradas. Eu sempre brinco com elas e a gente conversa muito sobre isso, né? E elas falam: Ricardo, não é fácil ser mulher. Aí eu brinco: pois é, mas a recompensa é grande. Ai, gente, como é bom. Como é bom chegar no dia de hoje, Dia das Mães, para você refletir com muito carinho sobre a sua mamãe. Não importa se ela está encarnada, não importa se a sua mãe já desencarnou, mãe nunca deixa de ser mãe. Lembrando, gente, que nosso espírito é eterno, ora reencarna como homem, ora reencarna como mulher, né, na polaridade masculina e feminina, porque o espírito, para evoluir, precisa crescer nos dois lados, precisa desenvolver a sabedoria que as polaridades trazem. Então, certamente, muitos homens de hoje que ainda desconhecem a importância da maternidade, fiquem tranquilas, mulheres. Chegará a hora deles entenderem como é que isso tudo funciona. E tudo que vocês façam e a importância de reencarnar como mulher. É sério isso. Há um texto lindo de Humberto de Campos em que Jesus está nas beiras do Rio Jordão, conversando com um de seus discípulos, falando sobre a mulher, dizendo que a mulher na Terra ela está mais perto de Deus por uma série de motivos. Pela sensibilidade materna, muitas vezes pela doação que faz a família, pelo esquecimento de equívocos do marido. Muitas vezes a mulher tem que cuidar dos próprios pais. Muitas vezes a mulher ela cuida da humanidade toda, se deixando por último. Mas ainda assim, os olhos de Deus nunca cessam de recair sobre a mulher. Então, minhas queridas amigas, minhas queridas mulheres espalhadas por todos os lugares do mundo, minha própria mãe, minhas avós, né? Minha amada esposa, feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas vocês. E na nossa pílula do nosso amado Evangelho, nessa singela homenagem às mães de todas as partes do mundo, seja do mundo físico e espiritual, né? Sejam as mães que têm filhos biológicos ou não, não há como, né, meus amigos, não nos lembrar da figura majestosa de Maria. Maria, mãe de Jesus. Maria, que é um espírito, gente, que tem uma envergadura moral, uma evolução espiritual tamanha que nós não podemos conceber. Tenta imaginar a capacidade moral desse espírito para ter a honra e, ao mesmo tempo, o suporte vibracional para receber Jesus no seu ventre. Jesus, que, segundo a espiritualidade superior nos mostra, é o espírito mais perfeito que já esteve no planeta Terra. Né, o governador-geral do nosso planeta, um dos espíritos puros do sistema solar, esse ser de luz que tanto nos serve de exemplo, nos ama na caminhada. Imagina ser mãe de um espírito como esse na Terra. Então, com certeza, a evolução de Maria nos escapole, não é, meus amigos? Nos escapole a compreensão. Imagina, Maria, ela viu o filho ser assassinado. Maria passou por esse desgosto, por essa prova. Maria teve que aprender a conviver com essa dor. E não fosse certamente o amor de João, a presença amiga de Maria de Magdala e de tantos outros, e dos seus outros filhos também, teria sido insuportável. Mas Maria ainda ficou décadas e décadas aqui na Terra antes de desencarnar e voltar para os braços de Jesus. É tão lindo o desencarne de Maria.
Ah, e Humberto de Campos nos conta, Maria já estava lá na igreja de Éfeso junto com João, né, seguindo o conselho de Jesus. Lembram-se Jesus na cruz dizendo: Ei, mãe, eis teu filho, filho, eis tua mãe. Falando de João e Maria, mostrando o amor verdadeiro de Jesus que não tinha apego, né? Então, Maria, já doentinha, depois de muitos anos de se doar, contando todos os dias a história do Cristo, consolando almas, mendigos, viajantes que jamais deixavam de parar no seu casebre para ouvir as histórias daquela que tinha trazido Jesus ao mundo. Um dia, Maria, já doente, ouve bater na porta. Ela vai abrir. E aí vem, nossa, eu arrepio toda vez que conto essa história. Eu tô contando para vocês, vou arrepiando, vou imaginando a cena. E aí ela vê um mendigo, né, com a roupa maltrapilha, que ela já estava acostumada, né? Já estava acostumada. E bate lá na porta. Então ela olha para ele, sente um estremecimento enorme no coração, mas não reconhece Jesus de pronto. E então Jesus vai e fala para ela naquele aramaico clássico, né? Mulher. Ai, ai, como estás? Mãe, não me reconheces? Quando Maria presta atenção que é Jesus, ela tem um estremecimento tão gigantesco, porque ela sonhou tanto com aquele dia, mas tanto com aquele dia, e naquele momento ela entrega o seu corpo físico e se entrega espiritualmente a Jesus, que vem acolhê-la nos seus braços para sua caminhada espiritual. E aí nasce o mito da mãe do Cristo trabalhando incessantemente no mundo espiritual por todos nós. Em especial, eu, assim como tantas pessoas, tenho um carinho gigantesco, em especial por Maria. Porque todo esse trabalho da Pílula do Evangelho, vocês não sabem disso, porque eu nunca falei disso aqui. Ele está ligado diretamente à falange de Maria. Maria é a nossa principal responsável, né? A nossa equipe espiritual que nos auxilia, do Dr. Fritz no contato dos tratamentos, o Dr. Bezerra que nos auxilia todos, né? Nessa coordenação maior, e da irmã Celina e principalmente de Maria, que é aonde nós estamos ligados, a nossa falange do bem, né, que leva os tratamentos hoje para várias partes do mundo, para vários lugares, responsáveis por essas pílulas que vocês recebem e por tantas outras graças generosas que têm ocorrido, está ligada à falange de Maria. Então eu sou muito grato a esse espírito gigantesco que personifica a mãe, a doação, a mãe que perdoa, a mãe que lida com a dor, que não desiste do filho amado, não é, que personifica a esperança apesar de tudo e de todas as dificuldades. A você, mãe querida, né, que nos ama tanto e continua a sua evolução, nos auxiliando a evoluir cada vez mais em direção a Deus. Muito, muito obrigado. Então, meus amigos, a todos vocês, muito obrigado. Feliz Dia das Mães, honre sua mãe. Não importa se a sua mãe é uma mãe que você ama ou deixou de amar por algum motivo, ela permitiu que você viesse a essa existência física por si só, já é o suficiente para você respeitá-la como mãe. Porque não fosse por ela, se ela o tivesse abortado, você não estaria aqui. Então agradeçamos. E se você, mulher, em algum momento abortou, como ontem no seminário que eu estava no Glacos, em Belo Horizonte, uma senhora perguntou: me arrependo dos abortos que fiz, que faço eu agora com a culpa que tenho? E aí nós respondemos, né? Esqueça essa culpa e comece a trabalhar. Vamos cuidar dos filhos de outros filhos que não têm mães. Porque somente, né, meus amigos, um trabalho feito com amor é capaz de apagar qualquer passado de dor. A culpa não nos leva a lugar nenhum. Então, guardar a mágoa da mãe, do pai, de quem que seja, não vai trazer paz ao seu coração. Perdoe. Perdoe e honre a figura desse ser que lhe trouxe biologicamente a este mundo mais uma vez. Porque esse é o nosso papel. Veja que mesmo entre as leis mosaicas estavam honrar pai e mãe. Muito mais poderia ser dito, nosso espaço aqui é curtinho, eu tenho certeza que você quer curtir seu Dia das Mães, mas que essa pílula do Evangelho seja mais uma gotinha no oceano de homenagens e de lembranças de como a mulher é um ser sagrado. Que abençoe você, mulher, em todas as partes do mundo, em todos os idiomas, com todos os desafios, infelizmente ainda em um mundo machista, por enquanto, está melhorando, né, que ainda existe, que você continue sendo essa referência poderosa para nós reencarnados como homens e para outras mulheres que ainda não entenderam a grandeza do seu papel moral de testemunha, mais do que nunca, né, da grandiosidade que é representar Jesus aqui na Terra. Luz e paz a todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado por compartilharem nossa pílula do Evangelho por tantos lugares. Obrigado pelo carinho que nós temos recebido, né, ao redor de tantos lugares que temos estado. E que Deus, assim, retribua a cada um de vocês o afeto, o carinho. Eu peço, até
permissão agora, nesse minuto final, para dizer o seguinte. Eu fico às vezes chateado, né? Porque Deus é testemunha, eu falava isso com os amigos ontem, de poder dar muito mais atenção a cada um de vocês que enviam mensagens, que nos procuram nas palestras e que infelizmente por uma questão de tempo mesmo não é possível. Então me perdoem, né, por não poder atender todo mundo. Às vezes algumas palestras nós temos estado, por um lado é bom porque tem lotado todas elas, só que muitas pessoas não têm conseguido espaço para estacionar, muita gente não tem conseguido entrar nas casas, e eu sei que isso tem gerado muito transtorno. A intenção definitivamente não é essa, então eu agradeço do fundo do coração a vocês que compreendem, né, essa situação e ao mesmo tempo que têm apoiado todo esse projeto e carinhosamente vão. Ontem uma senhora nos procurava no Glacos com uma alegria, eu não vou me esquecer dela, uma senhora, podia ser minha avó, e eu amo as minhas avós, e ela falava assim, nossa Ricardo, eu tentei ir no Célio essa semana, não consegui entrar, mas cheguei hoje mais cedo aqui e consegui vir aqui, eu queria agradecer muito. E aí naquele momento eu tive noção da grandiosidade da pessoa que é humilde, né, e generosa. Eu falei, meu Deus, como eu tenho que aprender. Porque ela, naquele momento, ao invés de reclamar das coisas, estava simplesmente porque ela queria estar ali, né, para dizer obrigado. Eu já aprendi a canalizar qualquer tipo de obrigado a Jesus, porque é ele que merece o obrigado, né? A gente não é nada mais do que um simples carteiro entregando a mensagem. Aprendi com meu querido amigo Mauro de Londres essa expressão. Então eu compartilho isso por quê? Porque eu sei que muitas pessoas têm tido dificuldades, né? E de antemão, muito obrigado, de verdade, pelo carinho, pela paciência e por nos ajudar a espalhar as palavras do Cristo por todos os lugares. E curiosamente ou não, 80% do público que eu vejo nas casas religiosas, 80% do público que nos manda mensagens, que sugere temas, 80% do público que vem conversar conosco, como sempre, é mulher. Isso não porque eu sou homem, porque em outros locais sempre são as mulheres. Porque é um ser mais sensível, mais aberto ao desenvolvimento espiritual. É o ser que se preocupa mais com o desenvolvimento do coração, né, com Deus, do que com Mamon. E viaja à vista que os homens que eu conheço que estão nessa caminhada espiritual são homens com almas femininas, ou seja, homens sensíveis, que compreendem a grandeza da sua missão masculina, mas sem perder a sensibilidade e o doce toque que a gente aprende com as mulheres. Então, onde quer que vocês estejam, em qualquer ponto, mais uma vez, do mundo, muito obrigado por nos inspirarem, e a mim especialmente, a ser um ser humano melhor. Feliz Dia das Mães a todos vocês. Feliz Dia das Mães à senhora, minha mãe, que me ajuda tanto nesse trabalho das pílulas do Evangelho e tem ajudado muitos de vocês, alguns sabem disso, né, com o trabalho que ela faz de maneira generosa e espontânea. Feliz Dia das Mães, as minhas avós, vovó, uma delas desencarnada, e outra que eu amo tanto, né, trabalhando junto à vida. Feliz Dia das Mães à minha tia, que cuida da minha avó, que é uma grande mãe, que eu amo tanto, e logicamente a minha esposa amada Fabiana, né, que me deu uma família linda. Muito obrigado, meus amigos, muito obrigado por compartilharem desses instantes. Né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Daqui a pouquinho a gente vai estar no nosso seminário com os amigos lá do Jefa em Itaúna, e eu tenho certeza que muitas bênçãos divinas vão de ser continuamente semeadas entre nós. Tá bom? Me perdoem, já fazia tempo que eu não gravava uma pílula tão longa, mas eu acho que a data de hoje merece, com certeza, uma atenção mais do que especial. Até breve, meus queridos amigos, com muita luz e muita paz. Até muito, muito breve. E que Deus sempre inspire você, mulher, a amar cada vez mais, mais e mais.